Bom dia a todos e a todas, mais uma vez. Satisfação estarmos aqui mais uma vez. Cumprimentar aqui a mesa diretora, em nome do nosso presidente Ilmar Sérgio, cumprimentar os colegas vereadores, colegas vereadoras, público aqui presente, e saudar todas as famílias moradanovenses que nos acompanham de casa. Agradecer aqui ao presidente Ilmar Sérgio por todo o suporte que ele deu na marcha dos vereadores a Brasília, né? Dizer que é um momento de muita importância para todos nós, principalmente por nos aproximar do Distrito Federal, onde realmente todas as políticas a nível nacional acontecem. Então, a gente vê de perto a realidade de Brasília. É até um choque de realidade, às vezes, né, para a gente, porque, de certa forma, nossa cidade, cidade interior, acaba colocando a gente bem distante da realidade de Brasília. Mas, enfim, agradecer ao presidente por todo o suporte e aos colegas vereadores aqui pela companhia. Gostaria também de agradecer aqui ao presidente Ilmar Sérgio, ele já fez até menção aqui sobre a audiência pública que aconteceu no dia 29, audiência pública sobre o autismo, né, onde estamos e aonde precisamos chegar. E aqui eu gostaria de agradecer a cada vereador que participou daquela audiência pública, dizer que o autismo é uma realidade e que a gente precisa, cada dia mais, nos informar e traçar caminhos, políticas públicas realmente eficazes, que possam promover o atendimento, o acompanhamento dessas pessoas neurodivergentes. E dentro dessa audiência pública, nós fizemos um momento de escuta que foi muito bacana. O vereador Elisbão estava presente e, na ocasião, ele havia saído, mas teve umas falas muito ricas, falas ricas mesmo, onde pais, onde profissionais se colocaram. E aqui a gente fez requerimentos já em cima dessa audiência pública. Inclusive, o relatório está sendo finalizado pela Secretaria da Câmara e a gente vai encaminhar tanto para a Secretaria da Assistência Social, da Saúde, da Educação, como também para o gabinete da prefeita, né, para que tudo que ali foi colocado pelas famílias possa ser, a curto, a médio e a longo prazo, instituído em nosso município. E aqui, por meio de requerimento, eu gostaria de comentar alguns pedidos nossos, né? A questão da contratação de um neuropediatra para o nosso município. Ano passado houve a contratação, mas ainda não houve a continuação. Eu sei que chegou um projeto nessa casa, inclusive criando cargos efetivos para neuropediatra, mas a gente sabe que concurso público demanda tempo e a gente não pode esperar que seja promovido o concurso para que o município possa contratar um neuropediatra. Como também pedir à Secretaria de Saúde para que possa ampliar o atendimento por equipe multiprofissional no Seram de Morada Nova. Foi uma das coisas que foi mais batidas aqui, foi que, infelizmente, nós temos, em média, 700 demandas de atendimento, e que o atendimento que é feito lá, infelizmente, não contempla essas famílias. Está aquém da necessidade, vereador Cláudio. Então, precisamos urgente que o município possa ampliar a contratação desses profissionais para que o Seram possa realmente dar mais dignidade para essas famílias por meio do acolhimento e por meio do acompanhamento. É muito grave, vereadora Raquel, 700 demandas, 700 pessoas que precisam de um acompanhamento multiprofissional. E, infelizmente, o que consegue se atingir, Vossa Excelência estava presente na audiência, viu aqui por profissionais do próprio Seram, que é um número, né, um número muito pequeno mediante a demanda apresentada. Então, fica a necessidade de realmente contratar mais profissionais para promover a maior inclusão. Como foi colocado aqui também a questão do centro, um centro de unidade, realmente de acolhimento e acompanhamento para as crianças neurodivergentes do nosso município, não só os autistas. Nós temos TDAH, nós temos deficiência intelectual, nós temos síndrome de Down, nós temos diversos transtornos, então precisa ampliar o atendimento. E finalizar aqui a fala com relação à questão da audiência pública, dizendo que foi um momento muito feliz, foi um momento muito importante, porque eu acredito que ouvindo as pessoas que a gente consegue realmente traçar o caminho e direcionar para que a gestão municipal, e aqui eu falo aqui, não é de forma pejorativa, não, é porque eu acho que esse realmente é o caminho principalmente da escuta, e de ouvir principalmente aqueles que sentem na pele o dia a dia
que é o caso das famílias. Então, esse foi um momento muito feliz que eu vivenciei aqui ao lado dos colegas vereadores, Cláudio Maroca, Nenê do Dourado, Raquel, Eleisbão, o Davi e o presidente Gilmar Sérgio. Então, agradecer mais uma vez, presidente, por todo o suporte que foi nos dado. Gostaria aqui, inclusive, eu queria, Rigoberto, que Vossa Senhoria colocasse aqui aquelas imagens, sem o som, certo? Porque hoje eu apresentei nessa casa um projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade do município, né, em fazer a divulgação, promover a divulgação semanal no portal oficial do município, a relação de medicamentos disponíveis e em falta, fornecido pela Central de Abastecimento Farmacêutico, nossa CAF, bem como também a disponibilização de atendimento via WhatsApp para o acesso a essa lista. Nós sabemos que hoje, né, eu não sei quais os motivos, mas a farmácia do município está um verdadeiro descaso. Eu não sei quais os motivos, não estou aqui atirando pedra na Secretaria de Saúde, nem na gestão, mas algo realmente está acontecendo. Inclusive, se você observar no vídeo, tinha gente passando mal com a superlotação, né? Tinha gente reclamando, filmando, enfim. A situação da farmácia hoje no nosso município não está fácil, mas não está fácil principalmente para o idoso, não está fácil, principalmente, para quem mora nas comunidades mais distantes. Portanto, esse projeto de lei, ele visa fazer a ampla divulgação por meio do portal da Prefeitura e, posteriormente, nos grupos de WhatsApp, porque na hora que entra no sistema do portal da Prefeitura, todo mundo tem acesso e acaba que uns vão divulgando uns para os outros. Facilita a vida de quem mora nas comunidades mais distantes. Por quê? Porque, muitas vezes, a pessoa vem de uma comunidade com a sua receita médica para pegar a medicação de uso contínuo, muitas vezes, e às vezes falta, certo? Tendo essa divulgação, as pessoas vão estar informadas, vai ter a transparência e as pessoas vão evitar se deslocar da sua comunidade até a farmácia de forma desnecessária, muitas vezes até gastando dinheiro com passagem. Então, fica aqui o registro para que a gente possa votar nesse projeto de lei, discutir direitinho, para a gente possa promover essa política pública de transparência, de informação e, acima de tudo, de eficiência, para que essa farmácia ela funcione de uma maneira mais digna para a nossa gente. Nós sabemos que lá é climatizada, mas só em um dia, gente, eu fui na farmácia 4 vezes pegar uma medicação para minha mãe e, infelizmente, não consegui pegar por conta da superlotação. Então, por mim, eu tiro os outros, né? Por mim, eu tiro os outros. Então, pensando no outro, pensando quem realmente está na ponta, que a gente apresentou esse projeto de lei para facilitar, tanto para a Prefeitura, para a Secretaria de Saúde, como para a população. Como também esse projeto visa instituir um número coisa rápida. Como também um número de WhatsApp para que a população que está em casa possa solicitar uma informação e que possa ser respondida de forma automática. Inclusive, com esse próprio portal, já dá para criar o mecanismo, vereadora Raquel, de informar de forma automática. Não precisa ter uma pessoa lá diariamente, o tempo todo, atendendo, não. Automaticamente, a pessoa que está em casa já recebe automaticamente a informação de quais são as medicações que tem para ele poder se deslocar e ir na farmácia municipal para pegar. Então, é uma maneira que a gente encontra de facilitar a vida do povo, né, de trazer transparência, eficiência e, acima de tudo, resultado para a população. A gente sabe que tem projetos em andamentos, mas, enquanto os projetos não chegam, a gente tem que ir para a parte prática. Me conceda uma parte? Pois não, vereadora Raquel. Primeiro, eu quero parabenizá-la, né, pelo tema trago a essa casa, até porque nós realmente somos cientes dessa problemática da dispensa de medicamentos e algumas faltas também de medicamentos para o município de Morada Nova. Precisa, Gleide, que no seu projeto também tenha algo complementar sobre a questão da educação das pessoas quanto ao uso desses medicamentos também. Nós temos um problema crônico em nossa cidade, que é estoque de medicamentos, e, muitas vezes, essa informação, quando ela recebe previamente o medicamento que tem, automaticamente ela vai querer, algumas pessoas que estão viciadas a esse sistema, querer estocar. Então, assim, a gente tem que saber que o essencial
para mim, também tem que ser para o próximo. Então, a gente tem que ter essa conscientização dentro do projeto para que as pessoas também possam fazer o uso devido dessas medicações. Muito obrigada, parabéns pelo projeto de indicação, é necessário, e é tecnologia, é avanço, e é isso que a gente quer, inovação no nosso município. Obrigada, vereadora Raquel, pela parte. Dizer que tudo que vier para facilitar a vida das pessoas, a gente vai tentar buscar aqui, porque, enquanto vereador, a gente pode muito facilitar a vida do povo, e não tem coisa melhor do que promover políticas públicas voltadas às necessidades da nossa gente. Gostaria aqui também de pedir à Secretaria de Saúde, foi informado, inclusive, em canal oficial do município, que a Secretaria de Saúde contratou um médico endocrinologista para atender no hospital regional. E, de ontem para hoje, eu recebi diversas denúncias, mas aqui eu não estou para fazer picuinha e nem para fazer alarde com relação a uma situação tão grave. Eu lembro que, ano passado, vereadora Raquel, vereadora Rosimeire, quando eu mesma, vereadora Gleide Rabelo, fiz um vídeo na minha página pessoal, divulgando a contratação de um neuropediatra para o município, eu fui sumariamente execrada pelas redes sociais, falando que o médico não era neuropediatra, né? E aqui nessa Câmara, eu ouvi diversas falas com relação à contratação indevida de profissional da saúde. E aqui estou eu, para dizer que como o mundo gira, né? A gente hoje se depara com a situação que eu estou pedindo aqui para que o município possa fazer a averiguação, para que a gente não possa aqui tratar de forma leviana, mas a informação que a gente tem é que o médico que está atendendo como endocrinologista no hospital regional, ele não tem o RQE, ou seja, não é endocrinologista. Então, eu peço aqui à Secretaria de Saúde... Vereadora, você me concede uma parte? A Secretaria de Saúde para fazer realmente a verificação para saber se essa profissional é ou não endocrinologista. Tomara que seja, porque se ela for, só tende a ganhar a população, até porque está aí há 5 meses que o município estava sem endocrinologista. Pois não, vereador Roberto? Obrigado pela parte, vereadora. Inclusive, conversei com a vereadora Raquel aqui em off sobre essa situação, e ela me questionou em relação à profissional endocrinologista. Doutora Ana Roberta, se não me engano o nome dela, pessoa gentil, gente boa, porém, foi diagnosticado, concordo com Vossa Excelência, tardiamente pela Prefeitura Municipal, que ela não tinha o RQE, e sim cursos que levavam a ser habilitada a trabalhar como endocrinologista. Inclusive, para vossa informação, vereadora, ela trabalha como endocrinologista na Policlínica de Russas. Então, se nós encaminharmos uma paciente hoje aqui do município de Morada Nova, provavelmente ela poderá ser atendida por essa mesma profissional. Então, o município, ela fez atendimento, inclusive ontem, então já de prontidão, por não possuir o RQE, que foi uma determinação da prefeita de não possuir esse título, ela não faz parte mais do quadro da Secretaria de Saúde. Porém, algumas situações, há preciosismo, foi o que eu conversei com a vereadora Raquel, profissional competente, habilitada, trabalha na policlínica, porém não possui o título de RQE. Então, digo a Vossa Excelência que as providências já foram tomadas, né, e que o novo profissional já será contratado, o novo endocrinologista. E aproveitando a partir do, se não me engano, dia 24 desse mês, também o neuropediatra começará os seus atendimentos à população, né, dos neurodivergentes, dos autistas, para que essa demanda reprimida possa ser colocada para frente, né? Então, são essas as informações que eu tenho da Vossa Excelência, na certeza de que o melhor para a população moradanovense está sendo feito para que a demanda reprimida seja totalmente dizimada. Muito obrigado, vereadora. Eu que agradeço, vereador Roberto, a sua participação. Dizer que esse é o caminho mesmo, certo? A gente fica, de certa forma, até aliviado por saber que essa profissional não é nada pessoal contra a profissional, deixar aqui bem claro, até porque eu não a conheço. Então, assim, a gente só tem que cobrar aquilo que realmente é legítimo, é legal. Se não tem realmente os requisitos necessários, não deve ser contratada pelo município. Inclusive, fica aqui o alerta para o município, não só para Morada Nova,
para Morada Nova, mas para a Policlínica, para outros municípios, né, que realmente possa fazer a averiguação adequada antes da contratação, né? E se essa profissional está atendendo na Policlínica de Russas, está atendendo de forma inadequada, indevida, né? E o Conselho Regional de Medicina, de Endocrinologia, está bem para isso. Inclusive, assim, até o caso, a gente pode até ver a questão de um ofício para o próprio Conselho para tomar devidas providências, porque um profissional não pode ocupar uma função. Vereador Neném vai conceder o tempo. Ok. Oi, pronto. Inclusive, agradecer aqui o vereador Neném pela disponibilidade do tempo, vereador. Dizer que a gente está aqui realmente porque a gente, acima de tudo, está aqui preocupado com a população. Pois não, vereador Davi? Vereadora, primeiro, parabenizar por essas pautas abordadas aqui, tanto da efetividade delas que nosso nobre colega Roberto já começou a esclarecer. Agora, um ponto, Roberto, que é interessante, que me preocupa, Gleide foi muito feliz na sua fala, que disse que na época do neuropediatra também foi travada essa questão da contratação, se ocorreram atendimentos ou não dela nessa condição de endocrinologista. Independente do contexto da policlínica ou não, também que vai ser uma situação que precisa ser vista, porque aqui nós estamos visando a saúde pública, questão de atendimento de quem precisa de um especialista. Então, precisamos saber dos prontuários, saber, viu, Roberto, seria interessante por essa sua cordialidade, a gente tentar buscar até que ponto esses atendimentos ocorreram no município, para não gerar problemas clínicos, porque eu não sei até que ponto ela poderia ou não estar atuando ou tomando determinadas medidas. Eu sou um pouco leigo nessa questão de atendimento, as vereadoras Raquel e o vereador Roberto dominam mais essa área, mas eu acredito que essa visão a gente tem que ter. E lhe parabenizo novamente por isso. Obrigado, vereador Davi. Uma parte, por gentileza. Pois não, vereador Neném. Eu recebi várias denúncias ontem também, tem aqui até gravado aqui no meu celular, e o que me preocupa é se ela fez algum atendimento, porque é gravíssimo, não tenho nada contra a pessoa dela. E se ela está atendendo na policlínica, mais grave ainda. E se tem alguma coisa, que isso é coisa até para a gente ver, para não acontecer. Porque se ela tiver atendido alguém, isso aí é grave, muito grave mesmo. Se ela tiver chegado a atender alguém. Porque ela não tem ainda, vamos dizer, formatura para isso. Ela pode ter curso, pode ter tudo, mas não tem. Então, assim, legalmente ela não pode exercer essa função. O independente se ela esteja atendendo na policlínica, mais um agravante. Mais um agravante, que a gente está preocupado aqui é com a saúde. Então, quando for contratar, as pessoas têm que tomar bastante cuidado. Eu lembro que o da gente aqui, que quando foi a Gleide anunciou, não chegou nem a atender ninguém. Doutor Yarley, se eu não me engano, não chegou nem a atender ninguém, foram tudo para cima. Tá vendo? E gravíssimo é o que ela fez. Eu quero só saber realmente que a Secretaria de Saúde informe para a gente se ela chegou a atender alguém. Passa essas informações, porque até onde eu sei, tem até vídeo aí anunciando. Tem um vídeo aí anunciando. Mas o vereador Roberto, vereador Neném, confirmou que que ia ser atendido. Ontem. Tem vídeo. Se o senhor puder passar o vídeo, eu agradeço aí. O vídeo? E o mais a gente está aqui, isso aqui, a questão da gente aqui, não é eu requerer o bem para a Morada Nova, o bem para a saúde do nosso povo. Porque como por exemplo, eu na minha área, se a minha área é eletricista, eu não posso chegar dando um unimecânico no carro. Porque eu não entendo. Então, se eu posso muito bem fazer um serviço correto, mas não é a minha área, eu posso errar, e no momento que eu errar, vai ser complicado para mim. Obrigado, vereador Neném, pela parte. Vereadora Raquel. Primeiro, Gleide, como é o segundo tempo, eu agradeço também pelo aparte. Gostaria de retratar esse caso também fazendo um comparativo com o que nós vivemos ano passado e com o que Morada Nova já viveu, de muitos casos de médicos, sem ser médicos, atendendo, que nós já tivemos aqui no CAPS, na própria fundação, e a gente precisa ter esse critério de avaliação maior no nosso município para não expor as pessoas, para não colocar essas pessoas nas mãos de profissionais que não estão habilitados para determinadas situações. Isso desde os casos antigos até o caso atual. Gostaria de dizer que, apesar da médica não ter o RQE,
não impede que ela faça algum atendimento. Porém, ela não pode divulgar esse tipo de serviço como sua especialidade. Então, ela está dissipando e está sendo divulgado um serviço no qual ela não está apta a exercer no município e nem tampouco na policlínica. Então, ela não pode oferecer um serviço que ela não está apta. Ela pode até atender, porque ela tem alguns cursos e direcionar algum tratamento, mas ela não pode divulgar o serviço na especialidade na qual ela não está apta a atender no município. Então, gostaria só de externar isso aqui e que, se Deus quiser, que Morada Nova contrate realmente um endocrinologista, que é essencial para a gente acompanhar e fazer os tratamentos de diabetes, que são doenças crônicas e que precisam, muitas vezes, não só ser tratadas no PSF como uma diabetes descompensada, que pode levar até a morte de alguns pacientes, como nós já tivemos aqui no município, e a gente precisa que Morada Nova esteja nesse nível, nesse patamar, como ela merece, com especialização, e que a administração, como eu já conversei com o Roberto, já tomou algumas providências, mas que contrate realmente um profissional gabaritado para o nosso município. Obrigada, vereadora Raquel. Inclusive, vereadora, o neurologista que havia sido cogitado para ser contratado pelo município na gestão anterior, ele tinha especialização em autismo, né? Inclusive, ele atende em algumas clínicas privadas, né? Porque ele tem a especialização na área do autismo, porém, ele não é neuropediatra, ele é neurologista com algumas especialidades. Mas, enfim, e que bom que o município já tomou conhecimento e já tomou as devidas providências, né? Gostaria também, aproveitando aqui o espaço, de fazer aqui uma contestação, vereador Cláudio, com relação à resposta de um requerimento que eu recebi hoje. Eu recebi na semana passada do IMAM, né? Onde eu fiz um requerimento para saber a respeito dos vasos que foram colocados na avenida, inclusive foi colocado na minha gestão, enquanto presidente do IMAM. Foi um trabalho de paisagismo que a gente fez com muito critério, inclusive, por considerar aquela área, aquela avenida, o polo gastronômico de Morada Nova, a gente queria trazer um embelezamento, enfim, e também a questão da qualidade do ar, já que tinha palmeiras, tinha bougainvilles, tudo praticamente plantas realmente específicas de paisagismo. E quando eu questionei com propriedade, porque quando eu fui deixar a minha filha no colégio, eu vi que estavam retirando os vasos. E eu perguntei, mas por que vão retirar os vasos? Né, eu fiquei com aquele questionamento. E passou o tempo, e os grupos de WhatsApp, muita badalação. E, inclusive, eu vi uma fala de uma servidora do município dizendo que voltava após o carnaval. O carnaval foi no início de março. Nós estamos no início de maio, 2 meses depois, e os vasos ainda não voltaram. E, para minha indignação, quando eu ia para o EPA, eu passei ali na Avenida das Pizzarias, em frente àquele prédio do Sardinha. E inclusive, eu fiz o registro. Gleide Rabelo, fiz o registro. Tinha diversos vasos num espaço fechado, lá naquele prédio do Sardinha. E o ofício que eu recebi, dizendo que os vasos haviam sido colocados no viveiro de mudas. Primeiro, não foram colocados no viveiro de mudas. Eles foram colocados do lado do viveiro de mudas, porque eu fui lá em loco verificar. Segundo, primeiro, deixaram as plantas morrerem no espaço fechado, sem oxigenação, sem luz solar, para depois colocar lá naquele espaço. Eu constatei lá, junto com o vereador Neném, com o vereador Davi, que tem diversos vasos quebrados, que tem diversas plantas mortas. Então, se vão voltar para a avenida ou não, eu não sei. Eu não sei. Disseram aqui que depois do carnaval voltava. Eu não sei qual é o carnaval, se é o 2025 ou 2026, porque 2 meses já passaram. Mas o que fica, a curiosidade é porque ali é patrimônio público. Foi compra com dinheiro do município. E se é patrimônio público, merece ser bem cuidado, merece de zelo, merece realmente ser colocado num local adequado. Se não querem mais colocar na avenida, tranquilo, até porque a prefeita tem a deliberação para saber o que ela vai fazer ou não, mas deveria, pelo menos, pegar aqueles vasos, não transportar da forma que foi transportado em retroescavadeira, porque, inclusive, eu tenho vídeos provando isso. Quer dizer, depois de uma movimentação que foi feita nas redes sociais,
por conta da pintura dos postes, foi que de novo veio à tona essa questão dos vasos e dizendo que colocaram lá no viveiro de mudas. Infelizmente, não é verdade, e a gente aqui faz o apelo ao imã para que cuide, ainda tem plantas vivas, porque eu vi. Se não quer colocar na avenida, que coloque numa escola, que coloque numa repartição pública, ou então que faça doação, de forma legal, doando, porque eu tenho o contrato aqui da aquisição, desde os vasos até os adubos que foram colocados naquelas plantas. Eu tenho um contrato de tudo. Então, assim, foi compra com recurso público, é dinheiro do povo da Morada Nova que está ali e que merece respeito, que merece realmente que ser destinado de forma correta. E também, assim, com relação à questão do imã, essa semana aconteceu um fato que chamou a atenção de toda a Morada Nova. Eu queria que o Rigoberto colocasse esse vídeo. Sem um som, viu, Rigoberto? Aqui não tem tanto a ver com o imã, mas a gente já faz aqui o apelo para que o imã ele possa utilizar aquele castramóvel, que indo ver a questão dos vasos, eu vi o castramóvel também, que está lá subutilizado, é um equipamento excelente, eu convido até os vereadores aqui para irem lá, ver toda a estrutura interna, climatizada, com mesas, com pia, com tudo realmente que precisa. Então, enquanto eu vejo o Estado hoje lançando que vai ter um ônibus itinerante dos municípios para fazer castração e ver o nosso município com equipamento tão bacana, que a gente suou tanto para conseguir, e ver ele ali subutilizado, a gente fica triste. E, de repente, a gente se depara com uma situação dessa. Isso aqui, gente, não é nada mais, nada menos do que a crueldade humana, o que o ser humano é capaz de fazer. O que o ser humano, se ele faz isso com um animal totalmente indefeso, o que ele não é capaz de fazer com o ser humano, com outro ser humano. Então, assim, o registro que eu quis trazer aqui, eu sei que o imã não é responsável por essa questão. Não foi o imã que promoveu isso, e muito menos os servidores da CEINFRA, pelo contrário. Foram eles que até servem de testemunha no caso, né? Eu vi a nota, inclusive, do imã. Mas aqui fica o apelo para que o imã aproveite esse caso que aconteceu no município, que ele possa usar aquele castramóvel, que ele possa levar para as comunidades. Quando ele já chegou, se eu não me engano, em agosto, em junho foi julho, se eu não me engano, do ano passado, quando foi inaugurado, quando foi entregue. Houve campanha de castração, mas se fosse contínuo, com certeza, esse caso poderia ser evitado, porque a castração ela vem para isso, para diminuir a população de animais de rua. Então, assim, fica aqui o registro, fica aqui o apelo para que o castramóvel, assim como os vasos, né, sejam realmente, ou voltar para a avenida, porque a Morada Nova sente falta daqueles vasos hoje, porque ficou uma identidade muito marcante na Avenida das Pizzarias, juntamente com aquele nome, Eu Amo Morada Nova, né? E a gente percebe também assim, uma questão de política, é como se quisesse apagar uma história que foi construída, e a gente não está para desconstruir a história de ninguém, pelo contrário, eu acho que a gente tem que dar continuidade, fazer um bom trabalho para que o nome da gente também fique na história, na posteridade. Então, fica aqui o registro. E, para finalizar... Vereadora, me conceda Pois não, vereadora Elisbão. Obrigado, vereadora. Eu queria só... A excelência falou de 3 temas. Em relação ao médico, né, concordo plenamente, o médico que não é habilitado não pode atender, não deveria sequer querer ser contratado. Sim, com certeza. Eu acho um absurdo, realmente E foi assim que foi tomado conhecimento, foi feito a providência. Em relação aos jarros, eu tenho fotos aqui de muitos jarros com as plantas já mortas lá eu não sei se porque aquela planta não era adequada para se estar em jarros ou se foi falta de cuidado, mas as plantas estavam mortas. Eu acho que o jarro não comporta, porque a planta, quando ela desce aquele espigão de sua raiz, quando ela não encontra para onde ir, ela acaba aqui morrendo. Eu acho que teve algumas. E a questão da colocação ou não dos jarros aí já é uma outra. Eu acho que a questão não é política, a questão é de gestão. Cada qual sabe como administrar, onde coloca-se. Em relação ao animal, também fico penalizado, e é um ato que deve ser apurado, inclusive pelas autoridades, pela polícia, do que houve, quem colocou, como colocou. Eu acho que deve ser, né, a questão do maus tratos animal, ele tem que ser punido com o que a lei preconiza, com o rigor da lei. Então, aqui fica, né, e a questão dos jarros, eu acho que Vossa Excelência viu, teve conhecimento de que tinha várias plantas já mortas quando foram retirados os jarros. Tem fotos aqui,
É só para mostrar e justificar aí. Obrigado. Vereador. Agradeço, vereador Elisbão, certo? Agradeço demais, principalmente assim, que essa questão do médico foi uma das questões que Vossa Excelência trouxe à tona na gestão passada. Então, assim, é bacana demais quando a gente escuta, né, um vereador que antes fez a denúncia, reconhecer que realmente o médico... Me conceda uma parte, você está no segundo... Pois não, vereador Neném, é no seu tempo, né? Tem todo direito. A gente, em questão se tinha algumas árvores lá já mortas, mas foi um descaso que deixaram lá com sede, as plantas sem água. Eu digo porque eu tenho filmagem, que bateram filmagem, se já tinha algumas mortas, prejudicaram cada vez mais. E muito, se tinha algum jarro quebrado, que pode até na foto ter, mas eu acho que não tinha a quantidade que tem agora quebrado de jarro. Bastante jarro quebrado. E em questão de deixar uma planta com sede, é que nem você deixar a gente com sede de um animal. É uma vida. É uma vida. E isso foi o que aconteceu. E rapidamente, quando souberam que começaram a jogar nas redes sociais, tiraram do prédio onde estava e trouxeram para cá. Quando começaram a jogar nas redes sociais. Então, se tinha alguns mortos, mas mesmo mortos, assim, não era para ter deixado no local onde estava sem água. Tivesse menos lá, pelo menos aguando ela, que é vida. É crime ambiental primeiro, né, Neném? Isso. Vereador Neném, crime ambiental. E, assim, o que o vereador Elisbão falou é verdade. Tinha, se eu não me engano, porque eu passo ali todos os dias, em média, no mínimo 2 vezes por dia, para ir para o colégio e buscar minha filha. Né? E aquela avenida ali, como é perto de casa, eu passo ali todos os dias. Então, assim, tinha, sim, se eu não me engano, 2 plantas mortas, 2 vasos quebrados. Mas hoje nós devemos ter, em média, em torno de 10 a mais plantas mortas e muito mais de 10 vasos quebrados. E, assim, a gente percebe lá que foi colocado ali, vereadora Rosimeire, de qualquer jeito. Não foi colocado para manter as plantas vivas e nem os vasos bem cuidados. Pelo contrário, é como se fosse jogado. Então, fica aqui esse registro. Mas, enfim, para finalizar minha fala, já que eu extrapolei aqui o tempo hoje, queria aqui deixar um abraço para todas as mães de Morada Nova, deixar um abraço para todas as colegas vereadoras, que são mães como eu, né? Não sou mãe biológica, mas sou mãe de coração. E eu acho que ainda é mais forte ainda para a mulher quando ela opta, né? Quando ela é obrigada a fazer, nem optar, quando ela é obrigada a fazer, ir para a adoção. Mas é com muito orgulho que eu me promovo como mãe e deixar aqui o registro a todas as mães atípicas de Morada Nova, as mães que cortam um dobrado, vereadora Rosimeire, para dar conta da sua lida diária, porque é mãe, é dona de casa, é profissional, enfim, é múltipla, né? Então, fica aqui o registro e o desejo de um feliz Dia das Mães para todas as mães do nosso município, do nosso Ceará e do nosso Brasil. Que Deus possa nos abençoar com saúde e muita paz. Um abraço a todos e fiquemos todos com Deus.